Jeff Bezos vale, outra vez, mais de 200 bilhões de dólares. Gary Images, The Washington Post. Bezos é a primeira pessoa na história a valer mais de 200 bilhões de dólares. A pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos, vale novamente mais de 200 bilhões de dólares. A conquista é resultado do movimento nas ações da Amazon, que estão subindo em antecipação à divulgação do balanço do primeiro trimestre, que sai no final desta semana. As ações da gigante do comércio eletrônico subiram 1,1% a partir das 11 horas, horário de Nova York, de hoje, 28, elevando o patrimônio líquido de Bezos em 2,3 bilhões de dólares para 201 bilhões de dólares de acordo com os cálculos da Forbes. Os investidores estão aguardando ansiosamente os resultados da Amazon para o início de 2021, que a empresa divulgará após o fechamento do mercado amanhã, 29. Bezos é a primeira pessoa na história a valer mais de 200 bilhões de dólares, mas não é a primeira vez que atinge esse marco. Ele passou pela mesma situação em agosto de 2020, uma conquista nunca vista nas quase 4 décadas que a Forbes vem rastreando patrimônios líquidos de bilionários. As ações da Amazon logo caíram, deixando a fortuna de Bezos abaixo de 200 bilhões de dólares pelo resto de 2020 e início de 2021. O fundador e CEO da Amazon é agora 15 bilhões de dólares mais rico do que o magnata do luxo francês Bernard Arnault, a segunda pessoa mais rica do mundo, e 30 bilhões de dólares mais rico do que Elon Musk, CEO da Tesla, que assumiu brevemente o primeiro lugar em janeiro, mas agora é o número 3 no mundo. Enquanto Bezos ultrapassava a marca de 200 bilhões de dólares, dois outros bilionários superaram os 100 bilhões de dólares. Os cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, atingiram o status de centibilionários com as ações da Alphabet, controladora do Google, subindo 4,2% a partir das 11 horas devido à alta nos lucros da empresa no primeiro trimestre. O patrimônio líquido de Page aumentou em 4,1 bilhões de dólares, para 103,5 bilhões de dólares, enquanto a fortuna de Brin aumentou em 4 bilhões de dólares, para 100,3 bilhões de dólares. Agora, a dupla representa, respectivamente, a sexta e a oitava posições como pessoas mais ricas do mundo, de acordo com estimativas da Forbes. A gigante digital teve 2 trimestres consecutivos de lucro recorde, superando as expectativas dos analistas. A Alphabet registrou receita de 55 bilhões de dólares no primeiro trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, quando as vendas de publicidade foram atingidas pela pandemia de coronavírus. Os investidores também ficaram particularmente entusiasmados com o crescimento contínuo do YouTube, à medida que a plataforma de streaming de vídeo gerou 6 bilhões de dólares em receita, um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. Os resultados da Amazon para o início de 2021, que a empresa divulgará após o fechamento do mercado amanhã, 29. Bezos é a primeira pessoa na história a valer mais de 200 bilhões de dólares, mas não é a primeira vez que atinge esse marco. Ele passou pela mesma situação em agosto de 2020, uma conquista nunca vista nas quase 4 décadas que a Forbes vem rastreando patrimônios líquidos de bilionários. As ações da Amazon logo caíram, deixando a fortuna de Bezos abaixo de 200 bilhões de dólares pelo resto de 2020 e início de 2021. O fundador e CEO da Amazon é agora 15 bilhões de dólares mais rico do que o magnata do luxo francês Bernard Arnault, a segunda pessoa mais rica do mundo, e 30 bilhões de dólares mais rico do que Elon Musk, CEO da Tesla, que assumiu brevemente o primeiro lugar em janeiro, mas agora é o número 3 no mundo. Enquanto Bezos ultrapassava a marca de 200 bilhões de dólares, dois outros bilionários superaram os 100 bilhões de dólares. Os cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, atingiram o status de centibilionários com as ações da Alphabet, controladora do Google, subindo 4,2% a partir das 11 horas devido à alta nos lucros da empresa no primeiro trimestre. O patrimônio líquido de Page aumentou em 4,1 bilhões de dólares, para 103,5 bilhões de dólares, enquanto a fortuna de Brin aumentou em 4 bilhões de dólares, para 100,3 bilhões de dólares. Agora, a dupla representa, respectivamente, a sexta e a oitava posições como pessoas mais ricas do mundo, de acordo com estimativas da Forbes. A gigante digital teve 2 trimestres consecutivos de lucro recorde, superando as expectativas dos analistas.
A Alphabet registrou receita de 55 bilhões de dólares no primeiro trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, quando as vendas de publicidade foram atingidas pela pandemia de coronavírus. Os investidores também ficaram particularmente entusiasmados com o crescimento contínuo do YouTube, à medida que a plataforma de streaming de vídeo gerou 6 bilhões de dólares em receita, um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. Os resultados da Amazon para o início de 2021, que a empresa divulgará após o fechamento do mercado amanhã, 29. Bezos é a primeira pessoa na história a valer mais de 200 bilhões de dólares, mas não é a primeira vez que atinge esse marco. Ele passou pela mesma situação em agosto de 2020, uma conquista nunca vista nas quase 4 décadas que a Forbes vem rastreando patrimônios líquidos de bilionários. As ações da Amazon logo caíram, deixando a fortuna de Bezos abaixo de 200 bilhões de dólares pelo resto de 2020 e início de 2021. O fundador e CEO da Amazon é agora 15 bilhões de dólares mais rico do que o magnata do luxo francês Bernard Arnault, a segunda pessoa mais rica do mundo, e 30 bilhões de dólares mais rico do que Elon Musk, CEO da Tesla, que assumiu brevemente o primeiro lugar em janeiro, mas agora é o número 3 no mundo. Enquanto Bezos ultrapassava a marca de 200 bilhões de dólares, 2 outros bilionários superaram os 100 bilhões de dólares. Os cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, atingiram o status de centibilionários com as ações da Alphabet, controladora do Google, subindo 4,2% a partir das 11 horas devido à alta nos lucros da empresa no primeiro trimestre. O patrimônio líquido de Page aumentou em 4,1 bilhões de dólares, para 103,5 bilhões de dólares, enquanto a fortuna de Brin aumentou em 4 bilhões de dólares, para 100,3 bilhões de dólares. Agora, a dupla representa, respectivamente, a sexta e a oitava posições como pessoas mais ricas do mundo, de acordo com estimativas da Forbes. A gigante digital teve 2 trimestres consecutivos de lucro recorde, superando as expectativas dos analistas. A Alphabet registrou receita de 55 bilhões de dólares no primeiro trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, quando as vendas de publicidade foram atingidas pela pandemia de coronavírus. Os investidores também ficaram particularmente entusiasmados com o crescimento contínuo do YouTube, à medida que a plataforma de streaming de vídeo gerou 6 bilhões de dólares em receita, um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior.